Vamos lá ver aqui essa explicação do Mano Calígrafo, que não foi o único cancelado essa semana, o Abelha também foi, fizemos um vídeo bem detalhado aí sobre essa questão, e hoje vamos falar um pouco mais por cima sobre a questão do Calígrafo. Em especial, eu quero tentar passar uma ideia para vocês aqui sobre o que é metagame, pelo menos na minha visão. Eu entendo que nem todo mundo tem a mesma ideia sobre o que é isso, mas foi uma coisa que o Calígrafo foi muito acusado de ter feito, e eu quero falar o quão eu sou contra a ideia de metagame que algumas pessoas tentaram passar, principalmente com comentários que eu vi no meu vídeo e tal, que eu acho que realmente não é metagame. Mas vamos conversar aqui. Eu separei esse clipezinho aqui do Calígrafo se explicando o porquê o personagem dele fez sex à tomb, ok? E vamos ver aqui o que ele vai falar. Não sei se ele vai focar em conversar sobre esse aspecto do metagame que ele foi acusado, ou se vai ir mais para pontos narrativos. E antes da gente entrar em si no clipe, obviamente que eu vou dar um salvezinho aqui para o Ouroboros, que está agora participando deste canal como um dos nossos apoiadores no nível grão-mestre, e todo final do vídeo vai ter um quadrozinho bem legal aparecendo todos os nossos apoiadores, todos os nossos membros, e todo vídeo eu vou dar um salve para uma das pessoas. Ouroboros, escolhi você dessa vez, e então é isso. Você tem um vídeo aqui registrado sempre com o seu nome. E se você não é membro, se torne membro aí do canal, que tem bastante coisa legal, mas eu deixo para começar a explicar isso em outro vídeo, ou você pode clicar lá e dar uma lidinha. Então, vamos nessa aqui. Quem fala com vocês é o Lúcio Senador para mais um vídeo. É delusional isso. Mas eu preciso explicar por que o labirinto transou. Cara, cara, tem muita gente que eu vi que ficou brava, que falou, ai, o labirinto transou, eu não acredito, ele transou, nossa, velho, um careca transou, como isso é possível? Ele tinha que ficar com a Guiar, que droga, Eu tinha que ficar com aqui. ele transou, maldito seja, tá ligado? Cara, gente, vamos lá, eu não esperava que eu ia ter que explicar isso, mas eu vou ter que explicar. Muita gente achou que foi uma falha de personagem. Eu não sei o que ele vai justificar aqui, mas cai no mesma questão de um pouco de um assunto que eu tinha falado na questão do Abelha. Eu entendo você querer que um personagem faça uma certa coisa e você gostar que o personagem faça o que você quer. Porque, querendo ou não, é a mesma coisa de quando você tá assistindo um filme, em algum momento você para no filme e fala, por que personagem fez isso, ok? É uma coisa próxima, não tô falando que é perfeita, porque filme tem roteiro, tem coisas um pouco mais, assim, primorosas, que evita mais essas questões de perca de personagem, porque dentro do RPG você acaba mudando a concepção do seu personagem em meio à questão da jogatina, o que você acha mais adequado para esse momento e tal. Então, até certo ponto, eu compreendo as pessoas quererem que o seu personagem, quer dizer, que o seu personagem favorito, no caso, faça o que você achava mais adequado, ou sentir que o que ele fez não foi adequado, tá? Eu entendo até certo ponto, mas vamos ver aqui o que o Calígrafo vai falar sobre isso. E que o labirinto nunca ficaria com ela, com a Escarlata, e etc, etc. Primeiro de tudo, vamos começar vocês lembrando que o labirinto, sem falar, deu em cima da Dani na balada. Vale lembrar esse ponto aí, tá? Vale lembrar esse ponto aí, que ele já deu em cima de alguém há 3 episódios atrás. E falhou, né? Então, assim, ele já não é um cara santo, ele já não é santinho, ele já não é um cara. Ele fez ali, né? Ele já tava pra jogo. Cabe atacante. Então, vamos lá, eu vou explicar todo o meu POV, né, como labirinto, explicando como foi a situação de entrar no Ferro Velho e por que ele tava tão com medo antes, por que ele tava tão receoso antes e por que ele ficou de boa depois. Quando a gente chega no Ferro Velho, a gente obviamente passa por uma situação complexa, né? No Ferro Velho, Desde cara eu já entendo um pouco o que ele vai trazer como assunto dessa conversa aqui, que é toda aquela questão de que no começo ele estava desconfiado, e aí ele foi ganhando confiança com o passar do tempo, aprender que as pessoas eram de boa ali, tá? a gente entra num lugar que a gente não sabe quem é ninguém, e o labirinto é uma pessoa desconfiada. É uma pessoa extremamente desconfiada. Ele chega num lugar que todo mundo tá sendo super gentil com ele, fala que vai dar dinheiro, fala que vai dar comida, fala que vai dar água, fala que você dá em cima dele. Ele já olha e fala, cara, isso não é normal. Isso aqui não é normal. Tem algo errado. Tem algo errado. Então, Jai tá toda. Tá todo com. Tem todo o negócio da tentação que o Sebas ficou no Twitter. Cara, eu vou falar disso também, Bruno, mas não foi pelo PD, pelo PD e pelo PV, rapaziada. Honestamente, eu não precisaria de um D8 a mais em cada um deles pra sobreviver. Eu confio. Ok, pronto. Ele entrou no tema aqui que muita gente conversou sobre, que foi a parte de que
Existia uma mecânica, entre aspas, uma mecânica, existia um bônus. Mecânica ali não se tinha em si. Que quando os personagens fizessem tal ato, ele ia ganhar um bônus ali em PD e em PV, se eu não me engano, em ambos dos dois aspectos. E muita gente justificou que a ação do Kali só foi realizada porque ele viu o bônus mecânico e o bônus mecânico interessou ele e por isso ele teria feito uma espécie de metagame. E aí é o ponto que eu quero conversar com vocês em principal, que é essa abominação que muita parte da comunidade do Ordem Paranormal tem por esse assunto do metagame. Posso dizer que eu já acusei nessa temporada, né? Acusei entre aspas, eu sempre gosto de falar, ó, é uma concepção aqui que eu tive uma ideia, não sei se está perfeita, um jogador ter feito uma espécie de metagame ali, que foi com relação a uma questão da Ivete, mas eu não vou entrar nesse tópico de discussão no momento, percebi que era alguma coisa que estava me desgastando, ter que explicar o que eu estava achando ali, que era questão rápida, vou só contar pra ninguém também ficar aí na curiosidade, de que eu achei estranho a galera cogitar a Ivete como uma agente da Ordem, se nada dentro do contexto da história tinha deixado a entender que a dona do bar poderia ser da Ordem, já que era um bar aleatório e várias outras coisas, sei lá. Mas eu já cheguei a falar, ó, eu acho que esse jogador aqui fez um meta narrativo, um bagulho do tipo. Mas principalmente o que tem dentro do Ordem Paranormal é as pessoas acusando as pessoas de meta por qualquer questão mecânica. E essa do Kali é uma delas. Falando que o Kali não teria feito isso se ele não tivesse descoberto que tinha um bônus mecânico. E o que interessou com ele não foi a narrativa. O que interessou pra ele foi o bônus mecânico porque ele queria mais PD e mais PV. Vamos lá, qual é a ideia do que é metagame? Metagame é nada mais nada menos do que você utilizar uma informação que o seu personagem não tem para tomar uma decisão que só o seu jogador tem, né? Então é uma decisão mais tomada como jogador do que como personagem em si. E de certa maneira, sim, o personagem não sabe um bônus mecânico que ele vai ganhar naquela ação. Teoricamente, ele não tem esse conhecimento, mas ele tem conhecimento das benesses que algo poderia causar a ele, mentalmente e fisicamente, ok? Por mais que ganhar PV ali eu achei estranho. PD eu até acho interessante, mas PV eu achei estranho. Então, de certa forma, como o próprio Selbit disse, demonstrar a mecânica, falar para alguém, ah, você vai ganhar tal coisa se fizer isso, é uma maneira de mostrar a tentação do personagem e, além disso, explicar para ele o que ele vai ganhar com aquilo. Por exemplo, quando um personagem tem uma habilidade, tem uma arma especial que ele encontrou uma espada, papá, uma espada maluca e o mestre fala, então, é uma espada ultra poderosa, uma espada forte, ao tocar nela você já sente que ela tem muitos poderes. E aí o jogador pergunta, quanto de dano ela dá? E o mestre fala, não vou falar, porque se eu te contar, aí você vai saber se você quer usar ou não a espada. E isso, teoricamente, é o metagame. Entende como não faz sentido você não querer que as pessoas saibam um bônus mecânico? Você precisa do bônus mecânico porque ela é uma demonstração clara do poder dessa espada nesse exemplo. Então, quando alguém tem essa espada em mãos e ela sabe o bônus mecânico que ela dá mais 3d10 de dano, ela aplica sangramento nos oponentes e coisas do tipo, isso te dá um conceito, a dimensão de quão forte essa arma é. Sem essa característica mecânica, não faz sentido eu usar essa arma, porque ela só tem uma característica narrativa. E obviamente, eu tô chegando naquele conceito mais mínimo, porque a gente pode ampliar isso muito mais. Uma coisa que existe muito no Ordem Paranormal é que muita gente já leu as criaturas do livro. Então, normalmente, se você tá numa campanha e você coloca uma criatura do livro para lutar contra os seus jogadores, infelizmente, seus jogadores sabem quais são as fragilidades do monstro, quais são os ataques, quais são os danos, os BDs do monstro, e já sabem se aquele perigo é ou não além do imaginável para ele. E na minha concepção aí do que poderia ser um metagame, na maioria das vezes isso é bem tranquilo, porque o jogador saber que aquela criatura tem um alto VD, por exemplo, e que não tem capacidade de vencer ela num combate, demonstra a força desse inimigo, sabe? E essa demonstração de força também é importante para que o seu personagem, o jogador e o personagem estejam num misto de entender que essa criatura não está nem
próxima de ser enfrentada, pelo medo que a criatura causa a ele ver, e pelo jogador já ter esse conhecimento prévio da ficha. Obviamente que é meio chato quando o jogador vai lá e usa essa fragilidade do oponente para dar um golpe, por exemplo, de fogo numa criatura que ele sabe que perde ali, perde bônus ou é derrotada mais facilmente para fogo. Mas aí são as concepções de que um mestre ele tem que manobrar muito bem essa cena para fazer a galera compreender rápido, por exemplo, que ela tem uma fragilidade de fogo, para que um jogador não tenha que ficar se segurando, sabe? É muito ruim você tem uma habilidade que você sabe que vai deter essa criatura. É uma habilidade que você poderia até usar num contexto, mesmo se você não conhecesse a fragilidade da criatura, mas você começa a querer evitar de usar essa habilidade para não ser acusado de metagame. Então eu tenho uma arma que causa fogo, mas eu não quero usar ela porque eu ainda não aprendi que essa criatura tem fragilidade a fogo, mas eu como jogador sei disso porque eu já li o livro uma vez. Então é uma coisa meio mista, assim, meio complicada de se aplicar em certas cenas, em certas situações. Também tem as mais chatinhas, que é quando o mestre faz uma narrativa, um show-off ali, né? Mostra ali um vilão em uma torre, na torre 4, ele tá lá escondido e coisas do tipo, e depois quando os jogadores chegam nesse castelo, eles falam, vamos em direção à torre 4, e tipo, pô, não era pra vocês saberem que o personagem tava lá, mas aí é uma característica aí que eu também considero uma falha de mestre, assim, às vezes você não quer que o jogador saiba de algo, você não fica jogando na cara dele, você não explica pra ele exatamente o que vai acontecer, o que está acontecendo, dando pistas pra ele de onde ele quer seguir, se você não quer que ele use essa informação. Então, às vezes isso pode acontecer, também é um pouco chato, e aí eu já aplico mais como uma possibilidade de metagame, a não ser se o jogador, se o mestre realmente queira que eles sigam quase como se fosse um instinto de que o inimigo está naquela torre, ou algo do tipo, escondido por lá. Mas se o mestre não quer isso, ele tem que evitar, obviamente, esses estilos de cena, tá? E eu acho que esses são dois exemplos maiores de metagame. Você usar coisas da ficha do monstro que você tem conhecimento, ou você usar uma coisa na narrativa que você tem conhecimento. Nesses aspectos, eu acho que sim. Mas bônus mecânico para uma espada, por exemplo, ou bônus mecânico para uma ação em específico, aí eu já acho bem difícil. Eu sou daquelas pessoas que até teste eu gosto, tipo, por exemplo, meu RPG Magi, que eu tô desenvolvendo, é obrigatório que o mestre fale qual é a dificuldade do teste antes que o jogador pratique a ação. Porque isso demonstra claramente para ele qual é a dificuldade desse ato, não só em uma questão narrativa, mas em uma visão clara mecânica. Então eu quero saltar um buraco e o mestre fala, cara, o buraco é longo. Mas o jogador fala, pô, longo? Beleza, meu personagem consegue pular 2, 3 metros. Eu acho que ele consegue. Aí o mestre vai lá e vira. A DT é 20. Aí você fala, putz, 20 é complicado pra mim, velho. 20 é complicado. Então é quase como se fosse o seu personagem olhando e falando, acho que dá. Caraca, é muito longo. Eu acho que eu não consigo. E aí o jogador ele pode cancelar a ação dele e falar, ó, mas não vou avançar agora que eu sei a DT, agora que você revelou, eu não vou, meu personagem sentiu ali que realmente é um pouco complicado e não vale a pena para ele fazer essa ação. Então, isso é um exemplo, por exemplo, dentro do meu, é um exemplo, por exemplo, é foda. Mas esse é um exemplo dentro do meu RPG de como eu tento trazer essa questão mecânica para dentro da narrativa, declarar a DA, ADT, chamem como quiser, a dificuldade alvo desse teste é uma maneira também narrativa de explicar qual é a dificuldade em si desta ação e fazer os personagens tomarem as ações com base, obviamente, no fator mecânico e no narrativo, porque o RPG é sobre o envolvimento de ambos desses dois. Lembrando outras duas coisas também, vou ser breve aqui. Falar pro seu amiguinho que tá do seu lado qual é a melhor habilidade para ele usar, não considera um metagame, não, cara. Isso é ajudar um jogador que às vezes sabe um pouco menos, um jogador que não percebeu determinado combo. Não tem problema nenhum você virar para ele e explanar ali, ó. Usa sua máscara, no caso aqui do Ordem Paranormal. Você sabe que ela tem um valor ali de força, cara. Tenta mexer nisso, algo do tipo. E outra situação que eu poderia dizer de certa maneira é a questão que as pessoas precisam entender que RPG também é um jogo, não é um livro escrito em colaborativa. Ele também é um jogo, você vê status, você vê efeitos, você para toda hora para abrir o livro e ver o que determinado
questão como atordoar, dar no oponente, se vale ou não, estrategicamente falando, usar essa habilidade. Ainda estamos no jogo, ainda temos o menu de opção, onde a gente vê os dados, as características. Então, toda hora, o termo mecânico está na minha situação. Se fosse para levar esse lado de que ele não pode saber um bônus de cura, ou um bônus que ele vai receber fazendo a determinada ação de Sexatomb, seria o mesmo de eu falar que os jogadores não têm a possibilidade de ter acesso à ficha, porque se eles virem o acesso à ficha deles, eles vão saber o que determinadas ações fazem, e eles não podem saber, é só narrativo. Então, outras coisas também. Agora eu vou deixar o vídeo do Kali correr um pouco mais. Confio na nossa equipe e eu confio no meu taco pra aguentar aí as batalhas que estão vindo por aí. Então, tipo, vamos lá. Então, quando a Escarlata chega e ela começa a falar e falar e falar, o Labirinto, não é que ele... muita gente achou que, tipo, o Labirinto, ele não quis olhar pra Escarlata e tal. Mano, o Labirinto não quis olhar pra Escarlata porque ele sabe que tem alguma coisa de errado naquela situação. Ele tem certeza de que tem alguma coisa de errado. Então, ele evita olhar porque ele sabe o quão sedutor ela é. E ele sabe que ele vai cair. Se ele continuar dando... Se ele der trela, ele vai cair. Ele sabe. Então, ele fica... Ele fica, tipo, cara, ele olha, eu fiquei olhando pra cima assim, cara, tal, tipo, ele evita, né? E ele caiu, tanto que ele caiu, né, nas tentações. Só que, cara, tal, tipo, ele evita, né? E ele caiu, tanto que ele caiu, né, nas tentações. Só que ele acha muito esquisito. Por isso que ele é desconfiado, ele é muito desconfiado. Então, ele pede pra ela comer da mesma comida, ele pede pra ela beber da mesma bebida, pra ter certeza de que não tem nada envenenado. Então, ele tava, naquela hora quando o Jai ficou bêbado, e ele realmente ficou pensando assim, cara... Será que, tipo, quando o Jai realmente tava querendo ficar com a Escarlata, o Labirinto pensou, cara, o meu parceiro de equipe tá querendo fazer isso. Será que essa é a ideia? Será que isso daqui deveria... Será que essa é a melhor possibilidade? Vou fazer também. Então, ele fala, cara, eu vou sair. Eu preciso tomar um ar. Pra eu entender. Pra eu me situar. Pra o Labirinto se situar. Cara, essas pessoas querem me matar ou não. Então, ele vai conversar. Gostei, a gente acaba não sabendo o que os players estão pensando, obviamente, porque a gente não vai entrar na cabeça deles, mas enquanto pra gente era uma noção meio que de tipo, ele tá fugindo desse espaço porque ele não quer participar, na cabeça do cara era diferente. Eu quero tomar um ar e ver o que tá acontecendo aqui de verdade. Ok. Com o Chispa. E ele vê que o Chispa também não quer matar ele. Ele vê que o Chispa, ele na realidade é super tranquilo. Então, eu não descrevi em nenhum momento que o Labirinto ficou vermelho na frente da Escarlata, mas o Labirinto tava vermelho pra cacete. O Labirinto tava com vergonha, porque falou, cara, eu não sei o que eu faço. E o chat é todo junto. O Labirinto, ele ficou vermelho com a Escarlata, ficou vermelho com o Chispa, porque, mano, ele tá num lugar... Eu não preciso descrever, porque eu tava vermelho. Eu como player, tava completamente vermelho. Então, ele chega, né... Só é que a verdade falou 5 gift subs, estamos juntos. Então ele chega, ele conversa com o Chispa. E quando ele conversa com o Chispa se mostra uma pessoa super tranquila e super de boa. E ele fala, cara, talvez essas pessoas não queiram me matar agora. Talvez eu possa ver no que vai dar. Então, todo aquele tempo que o Labirinto sai do quarto, ele foi pensar, eu transo interessante. É literalmente isso, ele pensou, cara, o que eu faço, cara? Olha a situação que eu tô. Ele começou a pensar, olha a situação que eu tô. O que eu faço? Então, o Labirinto, eu, como player, pensei o seguinte. Cara, o transar, sexo, é a coisa mais carnal que o ser humano... Tá, isso aí eu já ouvi, eu já tinha ouvido ele falar antes. Eu sei qual é a explicação que ele vai dar aqui, que é uma questão de... bom, eu vou parar por aqui, eu vou deixar o vídeo aí na descrição pra vocês, aqui no canal do Velocidade. Só cuidado, porque você acaba seguindo esses canais de corte, existe chance de você tomar spoiler da sessão. Não sei se esse é um dos canais que acabam soltando coisa assim, que aparece algo na sessão, mas... Eu sei o que ele vai falar aqui, porque eu já tinha visto um recorte disso em outro momento. Ele vai falar sobre uma questão de que ele percebeu que aquilo poderia dar novas memórias pra ele e deu certo, por causa que era se entregar às sensações e conhecer mais do personagem. Ele fala até na hora, eu quero conhecer mais de mim mesmo, então eu vou participar. Então, realmente, foi uma boa sacada do Kali pensar, eu vou me interagir com essas questões, porque isso vai aflorar sensações e emoções, e isso, toda vez que a gente tem algo parecido com isso, a gente ganha novas memórias, e ele disse que ganhou novas memórias que vão mudar ali o labirinto bastante. Então, no final das contas, entendi, gostei da justificativa dele, ok? Continuo achando uma coisa, de certa forma, estranha,
porque realmente é estranho você cair nessas coisas no meio do RPG de mesa, às vezes você não tá preparado para isso, e eu não estava preparado como pessoa que assiste o Ordem Paranormal que isso poderia acontecer, mas eu achei uma boas, assim, explicações, não vou nem chamar de desculpas, mas boas explicações sobre o que ele fez, e eu acho que sim, foi necessário, eu acho que foi necessário, as pessoas podem acabar vendo isso, falando, agora eu entendi o que o personagem dele estava buscando, e ele conseguiu novas memórias desbloqueadas por causa disso. Então vou deixar aí na descrição para quem quiser terminar. A gente parou aqui em 5 minutos e 48 segundos, então você pode prosseguir e dar aquela finalizada. Mas é isso. Eu espero que eu tenha ensinado você um pouquinho sobre a minha ideia do que é metagame e não fiquem com tanto medo de metagame assim, um personagem jogou uma diquinha pro outro e coisa do tipo, porque isso acaba criando mais uma ideia de caça às bruxas que eu gostaria que a gente evitasse dentro da comunidade. Então, se eu pelo menos ajudei um ou dois de vocês para refletir sobre essa questão do metagame, então que isso tenha pelo menos funcionado para alguns. Então, que falou que você solucionado e fui. Agora fiquem com a tela de membros aí aparecendo para vocês.